Olá, sejam bem-vindos a mais um No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso em que descomplicamos o futebol. Fechou-se o mercado e encerrou-se a invencibilidade do Futebol Clube do Porto na Primeira Liga. Num muito surpreendente resultado, os Dragões foram batidos pelo Casa Pia, que ainda não vencera na sua casa emprestada, e vão para o Clássico com 4 pontos de vantagem para o Sporting, que voltou a ganhar nos descontos. O Benfica, na ressaca da noite épica com o Real Madrid, tropeçou em Tondela. Analisaremos tudo isto e, claro, o fecho do mercado de transferências. Eu sou o Pedro Barato e comigo tenho o Tomás da Cunha. Olá, Tomás. Olá, Pedro, Rui, abraço a todos. E o Rui Malheiro. Viva, Rui. Viva Pedro, viva Tomás e cumprimentos a todos que nos ouvem. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Arrancamos então por Rio Maior, onde se defrontou uma equipa que tinha 5 pontos em 9 jornadas em casa e outra que tinha 25 em 8 rondas como visitante, e logicamente foi o Casa Pia a vencer o Porto e a deixar o topo da tabela um pouco mais apertado e a conseguir também um muito importante triunfo para os gansos. Tomás, a verdade é que estamos em fevereiro e, por estranho que pareça, ou não, o contexto do jogo de ontem era praticamente novo na época azul e branca na Primeira Liga, isto é, começar a perder cedo, ter de dar a volta contra um bloco baixo, muitos minutos em ataque posicional, as condições climatéricas também iguais para todos, mas também não favoreceram. Viu-se que faltaram argumentos de criação ofensiva para a equipa de Farioli neste tal contexto que em muitas jornadas da Primeira Liga os Dragões não tiveram de enfrentar. Faltaram, mas não foi um jogo que tenha acrescentado problemas novos ao Futebol Clube do Porto. Parece-me que este jogo reforçou alguns dos problemas que o Porto já ia mostrando, nomeadamente pela falta de criatividade e um contra um dos dois extremos. O Borja Sainz, e já tínhamos falado disso na semana anterior, está de facto a atingir um ponto exibicional muito baixo e não sei como é que o Farioli vai gerir aquele corredor esquerdo, porque realmente o Borja Sainz é um jogador que entrega muita disciplina defensiva, mas isso por vezes não vai bastar. O PP do lado direito está um pouco mais condicionado e o Samu, que até tem feito bons jogos e dado soluções de costas para o jogo, desta vez foi anulado pelo Cali. Não foi um dos piores jogos do Porto. Se quisermos olhar até à criação de oportunidades, à quantidade de remates, o Porto finalizou e podia ter marcado, não fosse marcado mais, não fosse a exibição do Patrick Sequeira e também do Cali, particularmente como central de marcação ao Samu. Mas houve uma série de acontecimentos que acabaram por penalizar o Porto, como não tem acontecido neste campeonato. Desde logo o tal gol cedo, que destacavas, o relevado difícil de jogar e que foi piorando com o passar dos minutos, a expulsão quando o Porto tentava ir para cima do Casa Pia, por isso o autogol do Tiago Silva. Há aqui uma conjugação de fatores que não têm prejudicado o Porto e que desta vez acabaram por prejudicar, uns mais por culpa própria, outros por infelicidade ou aleatoriedade do próprio jogo. Juntando, claro, uma exibição de grande resistência do Casa Pia e escolhas, eu diria, bastante questionáveis por parte do Farioli. Mas mais do que a derrota em si, porque não creio que o Porto tivesse um rendimento que o impedisse de averbar um campeonato inteiro sem qualquer derrota, ou sem qualquer desaire, até com mais empates acumulados. Parecia-me difícil de acontecer. O que está aqui em causa é a forma como Farioli, a partir daqui, vai ou não reagir na tomada de decisões, nomeadamente em relação ao Rodrigo Mora, porque não é normal e parece-me até do mais questionável que o Farioli já fez esta época, que em 90 minutos de jogo não haja pelo menos 10 ou 15 para o Rodrigo Mora a partir do banco. É verdade, o relvado estava difícil, mas não juntá-lo a Gabri Veiga não é uma questão pontual, é uma questão que vem desde o início da época. Percebe-se que nunca acontece e que nunca vai acontecer, a menos que haja aqui uma mudança, lá está, drástica na forma como Farioli concebe as coisas. Eu acho que o problema para o Porto pode ser se Farioli, em vez de abrir a equipa, em vez de dar confiança à equipa, for pelo caminho oposto e retrair a equipa do Futebol Clube do Porto. Esse talvez seja o maior perigo. Rui, o Tomás já avançou aqui com a questão Rodrigo Mora. Farioli, enfim, justificou-se
com a lesão que terá retirado o Martim Fernandes da segunda parte, mas a verdade é que depois dessa substituição forçada, o técnico preferiu Frohold, William Gomes, Petrucevski e Denis Gul ao talento criativo. Isto mostra também uma preferência de Farioli por outro perfil de jogadores, chamemos-lhe mais físicos, em relação àquilo que Rodrigo Mora poderia oferecer, isto também ligando com o que o Tomás estava a dizer pela resposta que o treinador pode dar ou não em relação a esta derrota. Claro que sim, mas faz mal e basta olhar para os reforços de inverno do Futebol Clube do Porto, com exceção do Pietro Josefski, que entra num patamar à parte, ou seja, o Futebol Clube do Porto antecipar o futuro, percebendo claramente que seria muito difícil chegar ao jogador no mercado de verão. Agora, a verdade é que os reforços que chegaram, o Tiago Silva, mas principalmente o Fofana e o Mofi, são jogadores de uma dimensão física e do tal atleticismo que esta equipa tem vindo a apontar. Agora, aquilo que me parece estranho é que o Rodrigo Mora não tenha sido opção logo ao intervalo. Creio que não jogar em simultâneo com Gabriel Veiga é possivelmente o maior erro que Farioli tem cometido até o momento. Um, Porque a verdade é que o jogo pedia, e sobretudo com o Futebol Clube do Porto a perder 2-0, e deixa-me dizer, a perder 2-0 injustamente, porque o Futebol Clube do Porto até fez, se calhar, uma primeira parte, se calhar não, com toda a certeza, uma primeira parte melhor do que as últimas, e principalmente salientar que nos primeiros 12 minutos até ao golo, a equipa do Futebol Clube do Porto teve soluções para entrar no bloco adversário. O Casa Pia não defendeu particularmente bem, quando estava a tentar defender entre o 5-2-3 e o 5-4-1, conseguiu também chegar pelos corredores laterais, faltou, cá está, a tal capacidade para ligar criação com finalização com qualidade, e isso acabou por ser uma nota de todo o jogo. Por isso parece-me que ao intervalo faria todo sentido o Rodrigo Mora entrar, ainda por cima com o Casa Pia a defender muito mais baixo, muitas vezes com os 10 jogadores atrás da linha da bola. Eu creio que a capacidade que o Rodrigo Mora, independentemente do relevado estar mais pesado ou menos pesado, acho que era muito importante, porque ao Futebol Clube do Porto faltou em vários momentos a tal capacidade para criar desequilíbrios em espaços curtos, e ninguém melhor que o Rodrigo Mora poderia ter sido esse jogador. E creio que o Tomás tocou nesse ponto e parece-me claro, não creio que as substituições tenham sido as melhores pela falta que o Rodrigo Mora fez. O Martim Fernandes, e posso confirmar, saiu lesionado no final da primeira parte, aliás, ao intervalo, porque já estava com queixas no final da primeira parte, mas a explicação que Farioli dá vai um bocadinho ao encontro que as substituições já estavam decididas antes do jogo, e isso não faz qualquer sentido. Agora, faltou o Rodrigo Mora, mas também é preciso olhar para aquilo que aconteceu no jogo e salientar que o William foi claramente displicente na forma como entrou no jogo, e depois como faz uma entrada bárbara sobre o David Souza, vendo muitíssimo bem o cartão vermelho, o que implica que falhará o clássico, mas sobretudo a prejudicar a equipa no momento em que até Farioli estava a procurar uma nova forma de chegar à zona de finalização, colocando a Denis Gul junto com Samu. Eu diria que E esse é uma aspecto, entrada que faz parecer aquele lance do Nigel de Jong com o Xabi Alonso na final de 2010, certíssimo. faz com que esse lance pareça, enfim, suave. Sim, faz com que o lance pareça suave, é verdade. E sobretudo a forma como depois nem sequer esperou por nada, percebeu que ia ser expulso e basicamente limitou-se a sair do campo, até parecia algo contrariado com o mundo por estar a ser suplente no jogo diante do Casa Pia. E a verdade é que a primeira dupla substituição do Futebol Clube Porto, com a entrada do Froholt e a do William Gomes, acabou por não resultar, porque o jogo pedia sobretudo desequilibradores em espaços curtos, e a verdade é que nenhum nem outro se sentiram confortáveis para criar esse tipo de desequilíbrios. Eu volto a frisar, eu não creio que o Casa Pia fez um grande jogo diante do Futebol Clube do Porto, até em alguns momentos, e principalmente naqueles que eu salientei,
foi uma equipa que, do ponto de vista defensivo, deu espaços para o Futebol Clube do Porto criar. Agora, o Futebol Clube do Porto, quando conseguiu chegar com qualidade às zonas de finalização, encontrou o Patrick Sequeira. E deixa-me salientar também a exibição do Cali, porque foi cirúrgico na forma como obrigou o Samu a errar tanto, e a verdade é que foram várias perdas de bola por controlos de bola deficiente e muito passou pela forma como o Cali o pressionou de forma individual. E também salientar um aspecto que me parece importante, é que o Casa Pia vivia com um problema, é que ter Gaisca, Larrazabal e Livolan num corredor acabava por fazer com que esse fosse o corredor forte. Passando o Livolan para o corredor esquerdo, a equipa do Casa Pia acaba por ter soluções interessantes nos dois corredores. E há um aspecto que também me parece fundamental, também salientar, é o lance do primeiro golo do Casa Pia. É a primeira vez praticamente que o Casa Pia ultrapassa o meio campo com bola, era uma situação de contra-ataque e o Tiago Moraes teve a serenidade para perceber que provavelmente o contra-ataque não iria dar nada, pausou o jogo, deu a bola ao Ofori para o Ofori segurar a bola em ataque posicional no meio campo ofensivo da equipa do Casa Pia, e a verdade é que depois da combinação do Ofori com o Tiago Moraes, que volta a ressurgir nesse momento, acabou por resultar e redundar, face à falta de pressão também que o Tiago Moraes teve no lance, na capacidade do Tiago Moraes de virar o jogo, permitir a combinação entre o Conte e o Livolan e, sobretudo, quer Tiago Silva, que podia ter feito uma ação de contenção mais acirrada sobre o Livolan, mas sobretudo a forma como Bednarek, Varela e Moura são batidos ao segundo poste, porque a verdade é que o Cassiano falha o remate e o Gaisca Larrazabal ainda tem a oportunidade de fazer a finalização. E já agora era estranho, e falámos disso várias vezes, como é que o Tiago Moraes não tinha mais protagonismo na equipa do Casa Sem Pia. dúvida. E a solução encontrada por Álvaro Pacheco é muito boa para tornar a equipa mais capaz de surpreender o adversário e não depender tanto da velocidade do Larrazabal e do Livolan. Já agora, o Abdul Conté é um ala esquerdo interessante para o contexto do futebol português. E por falar em esquerdo, o pé esquerdo de Kivior, em alguns momentos, também poderá ter feito falta ao Futebol Clube do Porto. E essa é uma gestão que está a dar que falar. Não me parece, pela razão que a maior parte das pessoas considera que é o tal caso Militão, ou seja, que de repente o Kivior passou a ser o lateral esquerdo e não central. Acho é que Farioli é muito obcecado com a gestão de minutos, com a gestão de calendário, e isso está a levá-lo a Concordo. cometer alguns lapsos. Tomás, Sim, ainda e bem. faltou, deixa-me só dizer isto, Pedro, um central canhoto na equipa do Futebol Clube do Porto para poder fazer uma construção de uma forma diferente. E o Futebol Clube do Porto sentiu claramente essa falta, porque o Bednarek já tem problemas no centro-direito e no centro-esquerda. Esses problemas acabam por ser avolumados. O Casa Pia até vinha de um encontro muito doloroso, desperdiçando uma vantagem de 3-0 diante o AFS, mas recebe aqui um balão de oxigênio no terceiro encontro de Álvaro Pacheco. Tomás, ainda bem que tocaste no tema Tiago Silva, para irmos aqui um pouco ao mercado do Futebol Clube do Porto, que parece ter sido um mercado para garantir, quase de colocar cinto e suspensórios, para garantir que nada falha neste plantel, que há soluções para tudo, que se ganha profundidade com Mufi, com Fofana, com Tiago Silva, que se aposta também um pouco na juventude com o Oscar. Como é que olhaste para estes dois últimos movimentos de mercado, o Fofana e o Mufi, que têm a semelhança de serem jogadores que num dado momento, há não muito tempo na Liga 1, era gente de destaque. O Fofana protagonizou uma transferência muito importante para o Al Nassr em 2023, depois foi resgatado pelo Rennes. O Mufi fez golos no Nice, inclusivamente com Farioli antes desta lesão grave. Acreditas que podem encontrar o espaço para recuperar esse nível no Estádio do Dragão, ou é mais gente para garantir que o plantel está absolutamente salvaguardado de qualquer eventualidade nesta luta pelo título que o Porto de Vilas Boas tanto necessita? Acho que a principal preocupação do Porto agora é garantir que o plantel tem profundidade suficiente para responder aos objetivos imediatos. Por isso, contratam o Moffi para dar luta ao Samu e para poder rodar com o Samu, e contratam o Fofana para tentar significar algum descanso para o Froholt. Claro que se o jogador encontrar-se com o melhor nível,
é fantástico e até pode dar mais argumentos ofensivos do que o próprio Froholt, porque o Fofana, nos tempos áureos da carreira, finalizava muito bem, aparecia bem em zona frontal para conseguir o remate. E é essa versão, seguramente, que o Porto ainda deseja que Fofana reencontre. Para termos uma ideia, o jogador, quando renova pelo lance, em pleno relevado, é um vídeo que vale a pena ver para quem possa não ter visto, estava a ser apontado ao PSG e a clubes de topo da Premier League e ficou no lance. Por isso, era de facto um jogador de um nível altíssimo na condução de bola, na forma como se impunha a pressionar e a recuperar, com qualidade de passe também, além desse poder de finalização. Por isso, não sei exatamente como é que se encontra, mas se aparecer perto da melhor versão, já é um grande reforço para o Futebol Clube do Porto. E a mesma coisa em relação ao Mofi. Teve uma lesão muito grave, isso atrapalhou, mas é um jogador que o Farioli conhece bem e isso também é algo que se sente no mercado do Porto, que é o equilíbrio, a tentativa de equilibrar os alvos pretendidos pelo treinador e que vão ao encontro das necessidades do treinador e que já tem historial com Farioli, e outros jogadores mais pensados pelo scouting para o futuro, embora alguns deles até acabem por se notabilizar no imediato. E, de qualquer modo, ainda que os negócios possam não correr de forma fantástica ao Futebol Clube do Porto, são negócios de baixo custo ou que podem ser facilmente resolvidos. E, portanto, parece-me que houve um equilíbrio interessante, ainda sem saber qual é realmente a dimensão desportiva destes reforços. Rui, Fofana é mais um nome para tirar espaço a Rodrigo Mora? Sim, isso parece-me que irá acontecer. E parece-me importante também salientar esse aspecto, que no caso do Mofi é necessário claramente uma recuperação do jogador do ponto de vista mental e físico, porque para além da lesão grave que o Tomás salientou e muitíssimo bem, não foi uma época inteira, mas foi de julho até março em que não pôde competir e depois também não competiu assim muito, mas a verdade é que esta segunda temporada, ou seja, a primeira temporada pós-lesão, não estava a correr minimamente bem ao Mofi e acabou por se auto-afastar e bem, do meu ponto de vista, do plantel do Nice, depois daquela invasão dos adeptos ao autocarro, em que ele, juntamente com o Bogá, que foi para a Juventus agora no mercado de inverno, foram agredidos pelos adeptos. É uma aposta interessante do Futebol Clube do Porto. O baixo custo aqui parece-me também muito, muito importante, porque o Futebol Clube do Porto vai ter 4 meses para ver como é que o jogador está e pensar, obviamente, nele como uma possível solução a uma saída do SAMU no próximo mercado no próximo mercado de verão. Creio que é um jogador interessante. Se reencontrar com o melhor nível, seria um avançado tremendo, principalmente naquilo que é o ataque à profundidade. Ele é fortíssimo nesse aspecto, finaliza melhor com o pé esquerdo, também recorre ao pé direito, não é tão forte no jogo aéreo, mas é um jogador que, pelo trabalho que fez com o Farioli, e não se tendo sido a época em que marcou mais golos, ele no Lorient tinha marcado mais golos, ele evoluiu como jogador com Farioli, principalmente naquilo que nós temos vindo a apontar em relação ao Samu, a capacidade para fazer apoios frontais e participar num jogo até mais associativo. Em relação ao Sekou Fofana, eu creio que vem como um possível relevo do Froholt, para o Froholt não estar praticamente. Aliás, eu creio que ele ontem bateu os 3.000 minutos de competição, contando também, obviamente, com os jogos pela Dinamarca. Mas em algumas circunstâncias não ficaria totalmente admirado que o Farioli acabasse por juntar Pablo Rosário, Fofana e o Froholt em simultâneo no 11. Ou seja, não haverá incompatibilidade entre Fofana e Froholt, como há, na cabeça de Farioli, incompatibilidade entre o Gabri Veiga e o Rodrigo Mora. Agora, Fofana é um bocadinho uma incógnita. Ele vem realmente para disputar aquilo que é o resto do campeonato e o resto da Taça de Portugal e da Liga Europa. Não tem o Futebol Clube Porto opção de compra. Ele não está a fazer, ou não estava a fazer uma grande temporada no Rennes, mas tem todos os predicados que o Tomás disse. Estamos a falar de um jogador que há 2, 3 anos estava às portas da Premier League e não foi porque não quis, acabou também por ir para a Arábia Saudita com um contrato multimilionário. Agora, é um jogador que tem uma capacidade de condução fantástica. Em relação ao Froholt, eu creio que tem uma vantagem, que é a capacidade de definição, quer através do passe, quer através do remate, que o Froholt ainda não tem no patamar que o Fofana, o melhor Fofana,
tem, e depois é obviamente um jogador também muito reativo à perda, muito agressivo na pressão, e creio que o Futebol Clube do Porto, não gastando absolutamente nada neste empréstimo, tem uma mais-valia para utilizar nas 3 competições que têm em falta até ao final da temporada, e creio que se do ponto de vista mental, neste caso do Fofana, conseguir recuperar índices do passado, pode ser uma importante mais-valia para o Futebol Clube do Porto. Na próxima segunda-feira, na ressaca da segunda volta das presidenciais, há Porto Sporting, no estádio do Dragão. Os Leões foram os grandes beneficiados desta ronda, ganhando pontos a quem segue à frente e atrás. Pelo quarto jogo seguido, a equipa do Rui Borges teve de esperar pelo fim, mas uma vez mais, Luís Soares foi o grande herói leonino. Tomás, nas últimas semanas já não estamos naquela fase em que o Sporting, particularmente em casa, contra equipas da metade inferior da tabela, se apresentava fulgurante, com muitas vitórias cómodas. Parece haver aqui uma menor, enfim, podemos chamar-lhe frescura, inspiração, o que quisermos, mas a verdade é que, por muito que haja problemas futebolísticos, e já lá iremos, o que estes dias revelam é que a crença e, por que não dizê-lo, a estrelinha subsiste nos Leões. Crença, determinação e Luís Soares, que é a principal razão para o Sporting poder sonhar, e agora ainda mais com essa possibilidade de ser tricampeão. É que não são apenas golos, são golos em momentos-chave, e era até algo que na primeira parte da época faltava por vezes ao Luís Soares, aquele golo que tem mesmo de marcar, e coloco entre aspas, mas que acabava por não marcar. Nesta altura isso já não está a acontecer e tem realmente evitado muitas situações perigosas para o Sporting. Não foi um grande jogo. Aliás, a primeira parte da Aroca, por exemplo, até foi melhor do que esta primeira parte contra o Nacional e a segunda também. Parece-me que o Sporting está a sentir, agora sim, as consequências de várias ausências ao mesmo tempo que se refletem na quebra da qualidade do jogo, principalmente em ataque posicional, sendo que o Sporting depende muito disso para se superiorizar aos adversários. E este até foi um jogo em que, por exemplo, a perda de Gonçalo Inácio e de Yulman tirou à equipa muito poder de passe longo para atacar as costas do Nacional, porque o Quaresma, claro, a jogar à esquerda não é a mesma coisa, e o Diomande, embora meta alguns passos, não é naturalmente um jogador como o Inácio ou o Debaste, esses sim que metem muitos passos nas costas da defesa adversária. Isso deu conforto ao Nacional para compactar muito as linhas e tirar também Pedro Gonçalves do jogo. Fica claro que o Pedro Gonçalves, no modelo do Sporting, é muito mais influente quando joga na meia esquerda. Parece-me claramente a melhor posição para o Pedro Gonçalves. E depois, por várias razões, desde logo a lesão de Pote, agora também há alguma gestão de Trincão, que é rara, mas que aconteceu no campeonato, tem sido o Luís Guilherme a jogar naquela posição de centro-esquerda. Mas embora o jogador até apareça por vezes mais largo, uma posição que lhe pede muito jogo interior, muitas combinações, é espaço curto, recepções de costas, e aí o Luís Guilherme não é, obviamente, um jogador tão capacitado. Mas aí, mais do que culpa do próprio Luís Guilherme, é culpa da função. O Sporting claramente sai beneficiado quando tem ali um jogador mais na linha de Pedro Gonçalves. Foi dando para resolver isso com o Maxi, que é um jogador de ataque à área, que aparecia nos espaços com agressividade, mas de facto vai faltando fluidez à equipa. Pedro Gonçalves e Trincão não têm jogado tantas vezes juntos. Por exemplo, em Bilbao, quando o Pote entrou, notou-se logo a diferença naquela combinação em corredor central. E há um problema no meio campo, porque o Sporting não tem falta de médios, aliás, tem médios até em bastante quantidade, só que os médios não estão em grande forma, nenhum deles, e notaram-se muitas limitações do João Simões, algumas delas naturais, outras que resultam da própria do lado em que atua, ou seja, do lado esquerdo, com o pé esquerdo, é um jogador que inevitavelmente vai ser apertado com mais facilidade, tem menos opções para jogar. Uma coisa é o Morita lateralizar à esquerda e usar o pé direito, outra coisa é fazê-lo com o João Simões. Depois, o impacto das alterações não foi assim tão significativo, mas ainda deu para o Alisson conseguir aquela a jogada final terminada pelo Luís Soares com um grande toque de calcanhar e que acaba até por ser duro para o Nacional, porque não é que tenha feito mais que o Sporting, e não é que o Sporting não mereça a vitória, mas foi um exercício bastante competente, como aliás é habitual da equipa de Tiago Margarido quando defronta os grandes. Sobre o Alisson, isso é que já lá iremos ao mercado, parece-me estar a haver um Já claro lá iremos, sim. exagero em relação à própria ação, que é boa, mas não é decisiva. Aliás, eu diria que entre o Quaresma, que faz a condução e depois solta no tempo certo, e o Luís Soares, o Alisson é o pior, ou seja, o menos importante dos três nesse lance de gol.
E quando é preciso uma finalização de calcanhar, se calhar é porque o cruzamento não foi assim tão perfeito. Rui, em relação ao Nacional do Tiago Margarido, já nos habituou, como o Tomás estava a dizer, a exibições altamente competitivas neste tipo de cenários. Recordamos o ano passado, por exemplo, o triunfo em casa contra o Porto, na primeira volta contra o Sporting, também encostou às cordas a equipa de Rui Borges, esteve quase a pontuar em Alvalade. E enfim, apesar de não ter uma pontuação excessivamente alta, 20 pontos em 20 jornadas, parece, em relação aos seus vizinhos de tabela, ser uma equipa com argumentos competitivos para uma vez mais salvar-se, e isso só por si é um atestado de competência ao trabalho de Tiago Margarido, que já agora, com a saída de Vasco Matos do Santa Clara, é o único treinador da Primeira Liga que está numa terceira época no cargo. Sim, e a verdade é que o mau jogo do Sporting, principalmente na primeira parte, passou muito pela competência que o Nacional mostrou em organização defensiva. Como é habitual, o Nacional parte de uma estrutura em 4-3-3, mas em momento defensivo defende em 5-4-1. E salientar, mais uma vez, o papel do Mateus Dias como médio defensivo, que em momento defensivo é o central pelo meio. E foi um jogador que foi muito competente na defesa da área, tal como o Léo Santos e o Zé Vítor, mas o Mateus Dias com um raio de ação mais amplo e sobretudo com uma inteligência e uma sagacidade posicional que lhe permitiu antecipar algumas situações, cortar outro tipo de lance e até bloquear situações de remate. Mas a equipa do Nacional não se limitou ao momento defensivo, procurou também contra-atacar, ou seja, ter no momento de transição ofensiva outro dos seus momentos fortes, e a verdade é que ao minuto 12 desperdiça uma situação inaudita de 3 contra 1, com o Gabriel Verón a acabar por não definir o lance, e o Gabriel Verón, que tinha sido um jogador que esteve muitíssimo bem diante do Rio Ave, na vitória diante de 4-0, até diria que foi o melhor jogador em campo nessa partida, não esteve tão inspirado, se quisermos, no jogo de Alvalade. Salientar que a forma como a equipa do Nacional defendeu no 5-4-1 fazia muitas vezes com que o Gabriel Verón e o Paulinho Boia se posicionassem numa zona ligeiramente interior, o que bloqueou claramente o corredor central. O Sporting demorou muito a encontrar pote na primeira parte, e isso obrigou claramente o Sporting a buscar o jogo exterior, e não foi particularmente feliz em ligar o jogo exterior com a zona de finalização, muito por mérito da equipa do Nacional. Deixa-me também salientar que houve um aspecto interessante na forma como a equipa do Nacional defendeu. É que muitas vezes, quando a bola entrava no centro-esquerda, não era o ala direito, o Verón que saltava, era Lisiero, e isso mostra também a astúcia por parte do Tiago Margarido na leitura dos diferentes momentos do jogo, das diferentes formas de pressionar, e creio que sim, que foi uma exibição muito competente do Nacional. Houve também capacidade por parte do Nacional de reagir imediatamente à vantagem do Sporting, depois do golo do Pote, com o Alan Núñez a fazer o 1-1. É um lance muito bem gizado, mais um contra-ataque da equipa do Nacional, perda de bola da equipa do Sporting, no momento em que se calhar o jogo pedia que o Sporting pausasse mais o jogo, tivesse um domínio mais claro, mas tal como o Tomás disse, e muitíssimo bem, a equipa do Sporting não foi tão competente em ataque posicional como tem vindo a ser, e isso sentiu-se na forma como sofreu o gol. E curiosamente é Gabriel Verón que inicia o lance, mas a equipa teve capacidade para fazer chegar a bola ao corredor de esquerdo, com o Witty depois a procurar o Gabriel Verón na profundidade, não conseguiu bater o Rui Silva, mas a verdade é que o Alan Núñez estava pronto para a segunda bola e acabou por fazer o 1-1. A partir daí, obviamente, a equipa do Sporting, muito mais coração do que com cabeça, procurou chegar à vantagem. Foi o período em que claramente o Nacional teve muito mais dificuldade para travar o processo ofensivo da equipa do Sporting, mas também é verdade, para além do golo invalidado, o golo que surge para a equipa do Sporting nasce de um lance aos 90 mais 6, em que a equipa do Nacional, perante o mau passe interior do Eduardo Quaresma, quis sair para contra-ataque e procurar o 2-1 para o Nacional, mas a verdade é que o mau passe também do Labidi permitiu a recuperação do Quaresma, e aí também estou completamente de acordo com o Tomás. Grande condução do Eduardo Quaresma a buscar o Alisson no corredor esquerdo. O cruzamento parece melhor do que aquilo que ele é,
tal como definiste e bem, Pedro, se o cruzamento fosse ótimo, o ponta de lança não precisava de finalizar de calcanhar, mas foi uma finalização sublime de Luís Soares, e cá está o Sporting. Eu não acredito muito na estrelinha da sorte, mas esta capacidade para reagir à adversidade e não desistir de procurar a vitória, tem valido estes golos que tem marcado de forma consecutiva em tempo de descontos e que têm sido valiosos para a equipa do Sporting. Rui, Alisson em pouco tempo passa de um praticamente desconhecido para herói do Sporting na Liga dos Campeões e agora chega ao atual campeão italiano. Como é que avalias esta aposta do Sporting, aproveitando esta oportunidade de negócio com o brasileiro e acreditando que Faye e Luís Guilherme, enfim, terão mais impacto? Sim, eu creio que o Faé é o jogador que vem para fazer aquilo que, muito possivelmente, até ao início de janeiro, pensava-se que o Alisson não era capaz de fazer. Agora, a verdade é que o Alisson, com o golo que marcou diante do Nápoles, com as exibições que tem feito, criou uma ideia diferente nos adeptos do que aquilo que eles tinham até janeiro. Mas a verdade é que o Alisson não mudou absolutamente nada. Continua a ser um jogador que é fortíssimo quando é preciso explorar espaços vazios, mesmo que tenha que melhorar a capacidade de decisão, a tomada de decisão. Agora, contra blocos baixos, ele continua a ter muita dificuldade em criar desequilíbrios num contra um em espaços curtos, e creio que o Sporting tem aqui em perspectiva um negócio absolutamente superlativo, porque para além do valor do empréstimo, se o Nápoles acionar a opção de compra, creio que o jogador é muitíssimo bem transferido. Em relação às aquisições, deixa-me só dizer que o Faé é um bocadinho aquilo que ele mostrou em Alvalade, não entrou particularmente bem no jogo, mas é um jogador com uma grande capacidade de aceleração, e isso até acabou por ser importante no lance do 1-0, ainda que me pareça que a combinação que não aconteceu muitas vezes no corredor central entre o Luís Soares, o Pote e o Trincão, que depois o Pote aproveita na recarga ao remate do Trincão para fazer o 1-0, é que acaba por ser mais determinante na forma como o Sporting conseguiu colocar-se em vantagem. Agora, o Luís Guilherme parece-me um jogador que está desenquadrado ainda da equipa. O facto de estar a ir muitas vezes à largura faz com que busque muito um contra um, e ele é capaz de criar desequilíbrios como ninguém, mas a verdade é que é um jogador muito mais talhado para jogar a partir do corredor direito, porque é esse o seu espaço, ou seja, um jogador que parte com o pé esquerdo a partir do corredor direito, que busca diagonais e depois procura ou o passe de ruptura ou a finalização, aspectos que do meu ponto de vista ainda tem que melhorar, mas é um jogador com capacidade para criar desequilíbrios em espaços curtos, em espaços largos, e creio que será a partir do corredor direito que será mais útil à equipa do Sporting, porque a melhor versão do Sporting passará sempre por ter Pote a partir do corredor esquerdo, e isso permite que o Maxi ataque mais vezes a largura e a profundidade, e a verdade é que nos últimos jogos, ou com a presença do Luís Guilherme como titular, o Luís Guilherme cada vez é o jogador mais largo e o Maxi entra no espaço interior, e ainda não há uma boa combinação entre os dois e um bom acasalamento entre os dois. Em relação ao Faé, é claramente um acelerador de jogo, creio que também precisa de melhorar em termos da tomada de decisão. Do meu ponto de vista, é mais forte no cruzamento do que o Alisson. Em termos de remate, não tem a vivacidade, se quisermos, do Alisson, mas é capaz de tomar melhores decisões, e sobretudo tem um aspecto que o Sporting poderá explorar, mesmo que eu veja o Faé mais como um joker ofensivo da equipa do Sporting, que é a capacidade de atacar o segundo posto, que o Alisson não tem, nomeadamente através do jogo aéreo. Sobre o Alisson, o mais importante a destacar é o facto de os clubes de futebol terem de recorrer à racionalidade, porque a gestão tem de ser feita 99% das vezes de forma racional. Claro que há ali um espaço vazio em que o feeling pode entrar. E o Alisson é um jogador interessante nesse sentido, porque realmente fez coisas que se calhar ninguém imaginava. Mas não deixa de ser um jogador com pouquíssima contribuição na época do Sporting, em termos de campeonato. Aliás, em termos de campeonato, despede-se com uma assistência, mas foram raros os momentos em que isso acabou por acontecer, e o contexto da Champions é difícil de encontrar. Depois, trata-se de um jogador contratado por baixo custo e que acabou por acrescentar valor de mercado pelo que fez na Liga dos Campeões, mas não era uma peça prioritária minimamente no plantel, e portanto, de modo racional, esta parece-me ser a única opção possível, e até acredito que o próprio Alisson, até pelo que vai receber,
quisesse experimentar o Nápoles, como vai acabar por acontecer. Mesmo que a opção não seja exercida, o jogador volta e terá valor de mercado na mesma, portanto, acabará Exatamente, sempre e por ser será sempre valorizado, como é, é acabará óbvio, mas sempre por ser uma questão vantajosa para o Sporting, que ainda por cima tem opções. O Luís Guilherme não me parece minimamente à vontade naquele corredor. O Fai tem alguma capacidade de jogar por dentro, o que o Alisson não tem, exatamente. É um jogador mais de aceleração por fora. E parece-me que o senegalês, mais do que um extremo de 1 contra 1 em zona lateral, será sobretudo um avançado que vai tentar compensar o Luís Soares, muitas vezes, com os tais movimentos que o Rui destacava ao segundo poste. Aí é um jogador que pode acrescentar, mas não deixa de ser um projeto, um jogador para ir crescendo. Não há um crescimento brutal no plantel do Sporting neste mercado de janeiro, mas também não tem sido essa a política. Uma nota sobre os médios. Acho que o Sporting não pode contratar um médio porque tem muitos jogadores. Para contratar, tem de reformular a zona antes de o fazer. É bem possível que vejamos essa reformulação no verão. A 5 pontos da equipa de Rui Borges e a 9 do Futebol Clube do Porto segue o Benfica, que na ressaca daquela noite épica frente ao Real Madrid escorregou em Tondela, um nulo em que mais uma vez Bernardo Fontes mostrou que é guarda-redes para muito mais. Tomás, José Mourinho basicamente disse que a única razão para este nulo foi a falta de eficácia da equipa do Benfica. Concordas? Sim, jogo bem conseguido, de forma geral, por parte do Benfica e com uma grande exibição de Bernardo Fontes. Não só de falta de eficácia se tratou, mas acima de tudo dá para perceber que o Pavlidis, que até marcou ao Real Madrid, não está a atravessar o melhor momento da temporada, longe disso, com consequências óbvias na forma como o Benfica está a desperdiçar oportunidades. É uma equipa já de si perdulária e com poucos goleadores de créditos firmados e depende muito de Pavlidis nesse aspecto. A verdade é essa. Não há grandes concretizadores regulares no plantel do Benfica do meio campo para a frente, o que torna maior a importância de Pavlidis, que de facto, talvez desde o Dragão, esteja a atravessar a fase menos impactante na temporada. Depois, o jogo foi exatamente aquilo que se imaginava. O Benfica a tentar repetir a linha que tinha apresentado com o Real Madrid, muito dinamismo do meio campo para a frente, com o Bresciani e Sudakov a conseguirem contribuir em zona interior, o Banjaki a dar mais soluções por fora, o José Mourinho explicou isso bem depois do jogo. Aliás, a saída do Banjaki até parece uma das decisões questionáveis por parte do José Mourinho naquele timing em que acontece, mas de facto o Benfica fez o suficiente, até mais na segunda parte, com muitas oportunidades, até talvez a entrada de Rafa, que das duas uma, se não consegue ter o rendimento imediato que justifica esta contratação, então não pode ter sido uma escolha pensada, porque Rafa não é um jogador de futuro, é um jogador que tem de marcar a diferença no imediato e não sei se está em condições perfeitas para o fazer. Mais impacto até teve o Anísio Cabral nos poucos minutos que acabou por jogar. Depois, tem obviamente de ser destacada a qualidade do Bernardo Fontes, porque não haveria este resultado para o Tondela sem ele, e mesmo em jogos em que o Tondela acabou por perder, contra o Porto ou contra o Sporting, faz autênticos monumentos na baliza. É de facto um guarda-redes que está numa equipa diferente, mas se calhar com um potencial tão grande como o Ornicek. São os dois nomes que eu destacaria nas balizas portuguesas, porque de facto são espetaculares. Rui, o Tomás já aqui falou um pouco da gestão do banco de José Mourinho. Como é que viste as opções a nível de suplentes utilizados e particularmente o Rafa que teve meia hora e também, uma vez mais, Anísio a confirmar que, pelo menos para este tipo de contextos, parece neste momento à frente de Ivanovic? sim, está à frente de Ivanovic, isso parece-me claro, e o Henrique Araújo toma uma decisão, do meu ponto de vista, muito dúbia ao querer continuar no plantel do Benfica, quando neste momento é claramente o quarto avançado da equipa encarnada. Deixa-me só dizer, antes de te responder à questão das substituições, que o Benfica fez um jogo mais do que suficiente para vencer, mas encontrou claramente um dos melhores guarda-redes do campeonato e, tal como o Tomás disse e muitíssimo bem, colocou apenas no patamar do Ornicek, se quisermos, numa segunda linha de guarda-redes do campeonato, ainda que estejam claramente numa primeira
linha, porque têm dado pontos às duas equipas. O Ornicek com defesas absolutamente decisivas, o Bernardo a defender em quantidade, dada as limitações que esta equipa tem, tanto do ponto de vista defensivo como do ponto de vista ofensivo. Até aos 60 minutos, aos 63 minutos, para ser mais exato, o Benfica fez um jogo muito interessante. Concordo com a questão do Pavlidis não estar no seu melhor momento, não está claramente, mas a verdade é que juntar Bresciani, Sudakov e Sheldrup dá outra capacidade ao Benfica, para além de ter juntado ainda a estes a capacidade do Banjaki de ser profundo e até ter tomado boas decisões a nível dos cruzamentos, até melhores do que em algumas ocasiões diante do Estrela da Amadora, mas é um aspecto em que terá que evoluir e tem muito tempo para evoluir. Agora, eu creio que o Benfica não melhorou com as substituições. A verdade é que a equipa do Benfica continuou próxima do golo, o Bernardo continuou a fazer defesas deslumbrantes, mas a verdade é que não creio que aos 63 minutos a saída do Banjaki e do Sheldrup para as entradas do Sidney e do Rafa tenham produzido grande efeito em termos da qualidade de jogo ofensivo do Benfica, como até aí tinha mostrado. São dois jogadores que tendem a individualizar de forma excessiva os lances e sobretudo o Rafa não está ainda no momento em que é capaz de o fazer. E depois a outra substituição com a saída do Bresciani e do Sudakov para as entradas do Bruma e do Anísio Cabral demonstraram claramente duas coisas. A primeira é que o Bruma está ainda longe de poder ser utilizável para desequilibrar na equipa do Benfica. Aliás, creio que com o relevado no estado em que estava, podia ter corrido riscos de ter uma nova lesão. Mas tenho que destacar, obviamente, a entrada do Anísio Cabral. O Anísio trouxe coisas diferentes à equipa do Benfica em termos ofensivos, trabalhou muito bem no espaço entre central e lateral e também entre centrais, até porque a equipa do Tondela na fase final reforçou a defesa com mais um elemento, e a verdade é que podia ter sido um elemento-chave na forma como o Benfica podia conquistar uma vitória que acabou por não conseguir devido à exibição absolutamente notável do Bernardo Fontes, que até consegue esconder debilidades que a equipa apresenta no processo defensivo, porque não me parece minimamente que Cristiano Bacci tenha trazido algo de muito positivo ao jogo do Tondela face àquilo que a equipa apresentava com o Vieira, só que Mudou o tipo de abordagem, muitas não é? vezes é exatamente isso. E com essa mudança de abordagem tem conquistado pontos, alguns sem saber muito bem como, e esse é um problema com que a equipa do Tondela vai ter que lidar, sobretudo em jogos em que vai ter que assumir muito mais as despesas do mesmo. E deixa-me salientar que, no entanto, se olharmos à quantidade de defesas de Bernardo Fontes foi a grande figura do jogo, mas também é importante não esquecer que numa das poucas oportunidades que o Tondela teve, o Jordan acabou por enviar uma bola ao poste da baliza do Trubin. Cá está, em mais uma finalização de calcanhar, já que o cruzamento que tinha saído da direita também não era e estava muito longe de ser E perfeito. o Joe Hodges continua a fazer muito com o pouco que a equipa lhe dá. Não é claramente o tipo de Isso equipa mesmo. para um jogador com a qualidade do Joe Hodges, mas eu acho que, e não sei se alguém estará atento, mas acho que pode ser uma espécie de Jordan Olsgrove, que também chegou a Portugal para uma equipa que na altura estava a lutar para não descer, o Passos, se não estou em erro, e depois acabou por fazer uma carreira Exatamente. mais acima. Eu concordo inteiramente contigo e deixa-me também destacar um jogador, porque foi o seu segundo jogo, creio, como jogador de Tondela e o segundo como titular, que é o Macanaico, que não é um jogador perfeito, muito longe disso, mas tem capacidade para acelerar o jogo pelo corredor esquerdo, de atacar a profundidade, mesmo também de conduzir, e creio que juntamente com o Van der Eyck, que ainda não se estreou, podem ser elementos importantes se o Tondela quiser mudar a abordagem aos jogos, que eu acho que isso é extremamente importante para o Tondela procurar sair da zona de despromoção. Vamos agora fechar o nosso programa olhando ao mercado, primeiro ao fecho do mercado nacional e depois um rápido olhar internacional. Rui, creio que uma das notas mais relevantes dos últimos dias de mercado foi o que sucedeu no Rio Ave, que já vem numa má série de resultados e que acaba por perder 17 dos 24 golos da época para o Olympiacos, que partilha com o Vila Condenses o facto de estar E se juntares as assistências ainda fica mais assustador. Exato, o facto de estar na esfera de influência de Marinakis. Para responder a isto, o Rio Ave só no último dia
anunciou, creio que foram 5 jogadores, com destaque para Tumble Monteiro, que tentará trazer os golos que Clayton e André Luiz levam, sendo que recebeu também Gustavo Mancha, que é já o 6º jogador da época, que faz o caminho inverso ao que André Luiz e Clayton fizeram, portanto, do Pireu para Vila do Conde. Rui, como é que analisas esta situação do Rio Ave? Foi realmente impressionante. O Rio Ave deve ter batido o recorde mundial de transferências e de vendas e dispensas no último dia de mercado. Não creio que a equipa do Rio Ave tenha ficado com o melhor plantel do que já tinha, e ainda por cima há que juntar aqui uma questão, que é a lesão grave do Brandon Aguilera, que possivelmente não joga mais esta temporada. Portanto, o Rio Ave perdeu os 3 jogadores com mais capacidade ofensiva da equipa, ainda que o André Luiz e o Clayton estejam num patamar superior ao do Brandon Aguilera. Curiosamente, o Rio Ave acaba por não conseguir a contratação do Cláudio do Leixões, que era um jogador que podia ser uma mais-valia para o meio-campo. Tem sido uma das revelações da temporada na segunda liga, mas sobretudo tem um trabalho anterior no Varzim e no Gil Vicente sub-23 muitíssimo interessante, e creio que será um jogador que muito possivelmente na próxima época estará na primeira divisão, mas a verdade é que face às saídas que o plantel do Rio Ave teve, não vejo a possibilidade de melhorar o seu processo ofensivo. É óbvio que já se percebeu que Diogo Bezerra foi contratado para substituir o André Luiz, mas ainda está muito verde para a dimensão do campeonato nacional, independentemente de ter feito a diferença, principalmente a nível das assistências no campeonato da Sérvia. Ele continua a ser o jogador com mais assistências para golo do campeonato da Sérvia. No entanto, ao contrário do que sucedia na Sérvia, no jogo diante do Aroca, que foi mais uma derrota humilhante do Rio Ave em casa, mostrou o outro lado, ou seja, uma individualização de quase todos os lances, sempre com tomadas de decisão equivocadas. De resto, a chegada de Van der Goa para a baliza, filho do antigo guarda-redes do Manchester United, não creio que vá criar alguma dúvida em relação ao titular. É verdade que Mista tem estado afastado dos últimos jogos, não há uma razão clara para esta situação. Admito que haja uma lesão, mas a verdade é que não há uma informação oficial do Rio Ave em relação a isso. Especula-se que o jogador também quereria sair neste mercado de inverno, não sei se é verdade ou não, mas a verdade é que nos últimos 2 jogos Kevin Chamorro esteve na baliza do Rio Ave e é verdadeiramente um susto uma equipa da primeira divisão apresentar um guarda-redes como Chamorro. Depois, em relação às restantes transferências, não creio que a equipa do Rio Ave tenha comatado as 2 saídas, independentemente da boa época que o Tumble está a fazer no Portimonense, e também da chegada do Espanhol Beleza, que não estava a marcar muitos golos na equipa do Cesena na Série B italiana, mas sobretudo aquilo que mais me assusta é o meio-campo do Rio Ave, porque o meio-campo do Rio Ave tem vivido de um trinco que é um defesa central, e provavelmente o melhor defesa central do plantel do Rio Ave, o que não é propriamente um elogio, que é o Netói, e do Brandon Aguilera, e não vejo em Gustavo Mancha, mas principalmente em Ryan Guilherme, porque o Gustavo Mancha é mais defesa do que médio, mas em Ryan Guilherme a capacidade para pegar neste meio-campo do Rio Ave, que no fundo não comatou a ausência de um trinco e de um médio criativo, porque sem Brandon Aguilera esta equipa vai ter que colocar o Ole Pollmann, o Olinho, a jogar como médio centro ofensivo, e não parece que seja essa a sua posição mais natural. Seria claramente a de médio ofensivo, mas a equipa teria que jogar noutra estrutura e não nesta que tem jogado em 3-4-2-1, e que me parece ter lacunas no processo defensivo e no processo ofensivo absolutamente gritantes, e que colocam o Rio Ave numa situação difícil, independentemente dos 20 pontos somados, que, volto a frisar, não representam o futebol que a equipa tem mostrado ao longo do campeonato, e isto está-se a sentir neste preciso momento na equipa do Rio Ave, que está cada vez mais próximo da zona amarela e também da zona vermelha da classificação, e a verdade é que os próximos 3 jogos do Rio Ave não auguram nada de muito positivo se não houver uma mudança no comando técnico da equipa. Rui, outro destaque do último dia do mercado foi a questão Gustavo Sá, que parecia que ia para a Arábia Saudita, para o Al-Ittihad de Sérgio Conceição, mas, segundo toda a imprensa nacional noticiou, o jovem médio rejeitou os milhões sauditas para continuar no Famalicão.
Sim, eu creio que ele faz uma boa aposta em continuar no Famalicão, porque muito certamente no mercado do próximo verão pode não assinar um contrato que valha os 18 milhões em 3 anos e meio, mas vai assinar possivelmente por uma equipa com ambições de lutar pelo título e também com um salário interessante, mas privilegiou, e bem do meu ponto de vista, a vertente desportiva em relação à vertente financeira. E creio que foi ótimo para o Famalicão e para o Gustavo Sá manterem o casamento, até porque a equipa do Famalicão teria dificuldades em colmatar a saída do Gustavo Sá e, do meu ponto de vista, já fez, ou se quisermos, o mercado de inverno ficou feito com a transferência do Zabiri para o Rennes, o que significa que o Elisor vai se manter como a referência ofensiva da equipa, lugar que conquistou quando já se começou a falar da possibilidade do Zabiri sair da equipa do Famalicão. No entanto, a segunda solução para a referência ofensiva, o Aboubakar, não me parece estar minimamente próximo daquilo que era a luta entre o Zabiri e o Elisor pela titularidade. Mas deixa-me dizer que é estranho que no futebol português haja equipas que ultrapassem 8 ou 9 transferências no mercado de inverno. Isso significa claramente uma má preparação da época, e falo concretamente no caso do Estrela da Amadora, O que até Estrela, o Estrela perdeu também boa parte dos sem titulares. dúvida, Sidney, Gnome, o Kikas, o Montoya, o Cherné. E se as contas sem não me dúvida, falharam, foram 12 entradas. 12 aquisições, isto é absolutamente surreal. Agora, eu espero é que não peçam resultados imediatos ao treinador do Estrela da Amadora, João Nuno, porque isto é recomeçar uma temporada em competição. Mas volto a frisar, há aquisições no Estrela da Amadora que são bem interessantes. Creio que, por exemplo, trazer o Bruno Langa de volta ao futebol Um português grande será reforço. importante exatamente para um corredor esquerdo que estava muito debilitado, e a adaptação do Otávio, lateral esquerdo, não me parece ser a ideal para o jogador, que eu creio que poderá ser muito importante como central canhoto na equipa do Estrela da Amadora. Mas mesmo no mercado internacional houve critério na forma como algumas aquisições foram feitas. Tenho também alguma curiosidade para ver o regresso do Brahimi ao futebol europeu depois da passagem pelo Santos, mas não só. Há aqui jogadores interessantes, o próprio filho do Van Hooijdonk, o Sidney, entrou bem em Alverca e até acabou por marcar um golo. Mas também falo da questão do Santa Clara, que fez também neste último dia um conjunto de aquisições. Eu creio que a equipa do Santa Clara atingiu as 8 aquisições de inverno, mas aí com uma situação diferente. O único jogador que sai e que era verdadeiramente titular é o Luís Rocha. No entanto, o Luís Rocha era o comandante do centro da defesa da equipa do Santa Clara. Eu sei que foram motivos pessoais que o levaram a ir para o Vizela, mas também há esta capacidade que o Luís Rocha tem, que é estar sempre presente em subidas de divisão, e creio que o Vizela faz também uma aposta nesse sentido, de Agarra-se ter um ao líder. talismã. Agarra-se claramente ao talismã. Por fim, e só para salientar um aspecto que me parece importante, ou por falta de argumentos para atacar o mercado de inverno, o que aconteceu em alguns casos, nomeadamente no caso do Nacional, que só contratou o Gabriel Verón, mas também por causa de política interna, e estou a falar claramente do caso do Famalicão, que contratou, eu creio que é um empréstimo com uma opção de compra, um central muito interessante, o Serafinovic, à equipa do Kukarici da Sérvia, e podia também acrescentar aqui mais um caso ou outro, nomeadamente o Estoril, que não mexeu na equipa. Isto mostra, e o Vitória, que também só contratou um avançado, que é o Opara, também mais um jogador vindo do futebol sérvio. Eu creio que isto também mostra bom planeamento da época por parte destes clubes, para não terem a necessidade neste momento de irem ao mercado fazer aquisições sem grande necessidade. E esse aspecto é um aspecto que deve ser elogiado, porque o mercado de inverno é para fazer retificações, não é para contratar uma equipa ou quase meia equipa. E Não é acho que para esse aspecto, construir plantéis. exatamente, não é para construir. E volto a frisar, não faz sentido, no caso do Estrela da Amadora, alguém pedir resultados imediatos ao treinador, ao João Nuno, porque é uma transforma, é um plantel completamente metamorfoseado, não tem nada a ver com o plantel que estava a jogar há 2 semanas pelo Estrela da Amadora, e isto vai levar tempo para a equipa do Estrela da Amadora edificar uma equipa dentro da ideia de jogo do treinador. E o mesmo também podia ser válido para o AVS. Não vai ser com estas aquisições de última hora que o AVS vai conseguir salvar-se de algo que está
quase condenado, mas que passou por uma má abordagem ao início da temporada, No mercado de má verão. escolha de jogadores, sem dúvida nenhuma, e a verdade é que o João Henrique já é o terceiro treinador, e eu estou a excluir aqui os 2 interinos que comandaram a equipa de forma muito, muito breve, e espero que não seja condenado ou mais uma chicotada sem qualquer sentido numa equipa que tem muitas limitações, e duvido que estas aquisições do mercado de inverno venham acrescentar muitas mais-valias a uma equipa que é curta. Tomás, para fechar, que notas é que nos traz do mercado internacional? Sendo que se quiseres acrescentar alguma coisa no mercado nacional também, obviamente, não te vou censurar. Concordo com as ideias gerais do Rui, por isso avançamos para o mercado internacional, que não foi, digamos, um mercado... Deixa-me só dizer Força, de forma muito rápida, porque me esqueci, porque nós não falamos, ao Sporting de Braga. Eu creio que o Sporting de Braga contratou muito bem, ou seja, soube saber o que é necessário, não só para a equipa esta temporada, mas na próxima temporada também. Barisic, ótimo reforço, Demireg, Tiknaz, sem dúvida um bom reforço, veremos como é que irá encaixar na equipa do Sporting de Braga, e a contratação do Mereg é claramente a pensar no futuro. Desculpa, Tomás. Sem problema. Em relação ao mercado internacional, dizia que não foi o mercado dos mais intensos que tivemos, nomeadamente em temas de grandes transferências. Talvez o grande agitador tenha sido o City, com a contratação do Guahi e do Semenyo. O Guahi para fazer face às lesões no centro da defesa, do Ruben Dias e do Guardiola. É claramente um central para o topo da Premier League. E do Semenyo, que era se calhar o jogador mais cobiçado dentro da própria Liga, que está a ter impacto goleador e que, de forma indireta, também acaba por dar margem ao Fulham para contratar o Oscar Bob. Essa é outra das transferências que eu destacaria, na forma como o Fulham vai crescendo em termos de atração dos jogadores de grande qualidade dentro da Premier League. O Oscar Bob teve alguns problemas físicos, mas tem um talento brutal para funcionar como médio ofensivo a partir da direita na equipa de Marcos Silva. Outro jogador a destacar na Liga Inglesa é Ryan, que no fundo é o substituto direto de Semenyo, um jogador que pode funcionar nos 3 corredores, muito explosivo, com uma qualidade de finalização tremenda. Acho que é mais um grande acerto de Tiago Pinto e para o estilo da equipa do Bournemouth. Não há muito mais a destacar dentro da Liga, por isso até podemos olhar para o futuro no caso do Jeremy Jacquet, que o Liverpool contratou e que possivelmente é o Sem central dúvida. mais promissor do futebol europeu. Central contratado ao Rennes e Concordo. que pode substituir o Konaté, que está em final de contrato. Veremos o que acontece, mas à partida poderá sair do Liverpool. Muita atenção ao Jeremy Jacquet. Depois, sabe-se que noutras ligas não há a mesma margem de manobra e não deixa de ser interessante, e até um dos negócios mais relevantes, a transferência de Lucas Paquetá para o Flamengo, que significa que o Brasileirão, e nomeadamente clubes como o Flamengo, o Palmeiras, o Cruzeiro, estão a atingir valores estratosféricos em termos de contratações, e isso vai abanar um pouco a lógica do mercado. Finalmente, muito ativo também o Atlético de Madrid, contratou 3 jogadores, o Lookman mais para o imediato, é um belíssimo jogador, mas nunca é fácil prever o que é que o talento ofensivo faz naquela equipa de Simeone, e 2 jogadores de grande talento para o meio campo, o Obed Vargas, mexicano que chegou a ser apontado ao Sporting, e também o Rodrigo Mendonça, que fez um bom Verdade. Mundial Sub-20 e estava a fazer também uma temporada interessante Grande aquisição do como último dia. organizador na equipa do Elche. De resto, à volta da Europa, não há muito mais a destacar. A verdade é que a maior parte dos clubes está com dificuldades para contratar no mercado de janeiro, em termos de grandes transferências. Repito, estou curioso para ver o Brian Zaragoza, se vai conseguir finalmente subir o patamar agora na Roma. De resto, pouco a destacar em termos de Série A e Bundesliga como grandes transferências. Falaste do Atlético de Madrid, é uma exceção numa La Liga que mantém uma tendência de contração de investimento muito, muito assinalável. O Álvaro Fidalgo também um bom reforço para o Betis, médio muito talentoso. Sim. Nenhum dos clubes a metade dos clubes da La Liga nem gastaram dinheiro neste inverno, e eu creio que o movimento que resume um pouco esta tendência é que o Carlos Vicente, o goleador do Alavés, foi vendido para o Birmingham, para o 13º do Championship, o Alavés da Primeira Liga Espanhola, e portanto isto mostra-nos bem onde está o dinheiro. Foi então mais um episódio de No Princípio Era a Bola. Obrigado, Tomás. Obrigado, Rui. Grande abraço a todos. Um abraço. A sonoplastia deste episódio foi do Gustavo Carvalho e do Tomás Delfim. Até para a semana. Obrigado a todos.